Bom dia, obrigado mais uma vez. Humberto, e vou começar por si, porque vivemos um contexto geopolítico de grande incerteza, em grande parte pelos sinais que nos chegam da administração norte-americana, e o tema de que neste momento se ouve mais falado na Europa, ou pelo menos um dos, e tomo isto também como uma provocação para além de uma pergunta, não deixou de ser a sustentabilidade, em termos de discurso público. É a defesa, é o comércio, é a indústria. A agenda europeia para a sustentabilidade está em causa? Não, a resposta é direta não. Aliás, talvez tudo o que nos esteja a chegar agora do outro lado do Atlântico seja o contrário de que o mundo necessita em termos de sustentabilidade, mas é uma leitura simplista pensar que por haver competitividade, simplificação ou defesa na agenda, o Pacto Ecológico Verde, por exemplo, que foi o leitmotiv da anterior Comissão Europeia, tenha desaparecido. Aliás, explicitamente está no programa da Comissão e das orientações políticas da Presidente da Comissão, que o Pacto Ecológico continua. Portanto, eu quase diria, em termos do tema deste debate, como defender o capital natural sem ameaçar a competitividade, eu quase gostaria de pôr ao contrário, que é como defender a competitividade sem ameaçar o capital natural, porque o valor de base sem o qual não há economia, para começar, é o capital natural. Nós somos seres biológicos, vivemos na biosfera, a nossa economia opera dentro da biosfera e temos uma dependência estrita de serviços de ecossistemas que só a biosfera pode dar, começar o ar, alimento, etc. E, portanto, pensar que uma coisa podia estar contra a outra só num muito curto prazo de uma competitividade extrativista, digamos assim, que está condenada, como vimos o Paul Polman mostrar muito claramente. Portanto, isso está muito claro para a Comissão Europeia. Agora, imagine se a agenda simplificadora não puser em causa a ambição climática ou ambiental e, de facto, for atingir uma simplificação, teremos mais agentes económicos com facilidade de poder cumprir. E esse é o grande objetivo. Portanto, acho que de todo não está em causa. Agora, quando temos uma guerra às portas da Europa, isso pode, porventura, ser uma prioridade que mete um bocadinho de parte a sustentabilidade. E já vamos falar mais sobre esse tema. Gostaria agora de passar à Rita Nabeiro. Rita, bom dia. E antes deixem-me apenas acrescentar que sintam-se à vontade para introduzir outros temas ou outras respostas, mesmo que não seja, entre aspas, a vossa vez. Rita, o Grupo Nabeiro tem um compromisso com a sustentabilidade que é conhecido, não é de hoje. Na prática, vamos começar por esta explicação mais simples, na prática, no que é que este compromisso se tem refletido na atividade do grupo? Bem, bom dia, antes de mais, e obrigada pelo convite. Eu creio que esse compromisso está desde a sua raiz e que começa naturalmente com o fundador, com o meu avô, quando começa com o seu negócio, obviamente com o compromisso com a sua região, com o interior do país, numa década que era uma década, neste caso dos anos 60, em que o país era muito pobre, estava muito atrasado e um compromisso com a sua região e com a sua comunidade e de ajudar as pessoas e de ajudar a economia a desenvolver-se. Obviamente que o mundo mudou, a empresa foi continuando a evoluir, foi continuando a crescer e os desafios vão também se transformando. Há um conjunto de valores que permanecem, esses valores que têm que ver com essa proximidade, com o impacto social que está muito no que é a origem desta nossa forma de atuação, das comunidades que nós impactamos e, obviamente, que hoje os desafios são maiores, porque o nosso produto core, que é o café, obviamente que o grupo hoje em dia somos quase 4.000 pessoas, temos presença em vários países, mas especialmente em Portugal e Espanha, e a sua cadeia de valor, não é? Está ligada nomeadamente ao café. Obviamente também temos negócios no vinho, mais local, mas o core é o café. E estamos a falar de um produto que a sua origem é uma origem agrícola, a terra. E às vezes nós esquecemos muito que aquilo que consumimos, aquilo que é o nosso alimento, vem da terra. Por isso, eu acho que os desafios, e começando por aí, sendo que é um tema desafiante, obviamente, e que não há ainda uma solução simples, mas diria que por um lado, um dos temas muito críticos. Porque, e como o Paulo Polman há pouco falava, não é? Se não cuidarmos do planeta também não vai haver economia.
E por isso mesmo a componente de trabalhar de forma diferente a agricultura, sabendo que a agricultura, por exemplo, tem um impacto extremamente grande no que são as emissões, e depois não só todas as comunidades, a forma como trabalham, as próprias pessoas, e termos essa consciência. Eu acho que durante muitos anos, talvez, tenha havido uma separação entre o que é a produção e o que era a produção na origem e a produção industrial. E hoje temos que ser muito mais conscientes, e é esse o caminho que estamos a fazer, obviamente. Isto toca vários eixos, dentro do que é a área de sustentabilidade, e a área que dentro do grupo, eu, enquanto administradora, abracei esta área, e de ver de uma forma muito holística, não é? Tudo o que são os impactos, e tentar, obviamente, fazer essa transformação, que não é fácil, porque lá está, passávamos um bocadinho de uma rotina do business as usual, e agora o que é preciso é fazer as pessoas perceber o porquê que estamos a acelerar esta transformação. E o porquê é realmente importante, e ter não só as nossas equipas nessa transformação, como os nossos fornecedores, como as nossas pessoas, e esse é o verdadeiro desafio. Mas, uma vez mais, começamos e temos uma base de valores de uma pessoa que nos inspirou muito e que partiu há 2 anos, que era o meu avô, que era uma pessoa muito humana, próxima, e eu acho que a palavra proximidade é uma palavra que tem que estar no nosso léxico, porque só quando explicamos, quando ouvimos os outros, é que eu acho que de alguma maneira essa transformação se torna mais efetiva. Vejo que a Paula assinou quando a Rita falou nas questões da agricultura. Já vamos falar, Paula, mas eu antes gostava de perguntar ao Nuno. A Unimadeiras atua na fabricação de celulose, papel, produtos de papel. A floresta é apontada muito frequentemente como tendo um grande potencial para ser um motor de criação de riqueza. O que lhe pergunto é o que é que faz falta no nosso país e na Europa para que esta promessa se transforme numa realidade consolidada? Ou se calhar até já é e eu é que não entendi. Antes de mais, agradecer a oportunidade e este painel. Tenho o prazer de partilhar o palco. Essa é uma pergunta interessante, mas eu gostaria de começar por uma pequena viagem histórica, que me parece que faz algum sentido. Até porque começamos este painel a falar na geopolítica e na alteração dos dados, do tabuleiro, e dizer o seguinte: quando no século XV olhamos para o mar como uma oportunidade, hoje... eu acho que quando olhamos para o interior estamos mais próximos do centro da Europa. Estamos mais próximos de um centro de decisão, de uma Europa que se está a reorganizar e perceber que junta tem um poder e uma capacidade mais forte. Olhar para... Desculpa interrompê-lo, não tenho só que pedir ajuda aos serviços técnicos, porque julgo que o seu microfone não está, julgo que as pessoas não estão a ouvir em condições. Vamos continuar e tentar resolver o problema enquanto falamos. Continue, por favor. Dizer que é importante termos esta noção. A Unimadeiras gera cerca de 96 mil hectares de terreno no país, e 33 mil destes hectares são área certificada, e naturalmente quando certificamos a área geramos valor estamos a gerar valor. Perceber que este setor de atividade em 2023 teve um peso de 5% no PIB, 10% das exportações, emprega cerca de 120 mil pessoas de forma direta ou indireta, e a silvicultura teve um peso de 0,47%, ou seja, 1,2 mil milhões de euros de volume de negócio. E isto, percebendo e interpretando que não é um setor de atividade que tenha uma visibilidade e uma aposta assim tão grande da atividade económica no país. O que é que nós podemos fazer mais? Bem, para nós é uma responsabilidade muito grande quando olhamos para a floresta e percebemos que a sustentabilidade tem que ser também, tem que ter um propósito, tem que ser um negócio. Ela tem que funcionar, tem que ser gerível. Temos um problema, aliás, a visão da Unimadeiras, e fazemos este ano 50 anos. Ok, muito obrigado. A visão da Unimadeiras foi, desde o início, agregar um conjunto de pequenos produtores para que eles se tornassem mais competitivos e nessa competitividade se tornassem mais sustentáveis na sua capacidade de oferecer uma matéria-prima à indústria. Ou seja, a continuação deste processo pela Unimadeiras, e que tem uma assinatura que a floresta é realmente a nossa vida, faz com que nós tenhamos
primeiro sejamos líderes nesta área no país e tenhamos a responsabilidade de olhar para uma área de negócio e perceber que ela tem que ser sustentável. Porque nós vivemos dela, nós precisamos dela para que a nossa atividade prossiga e para que nós possamos continuar a criar valor no país. Ou seja, não querendo alongar muito mais do que isto, até porque depois da continuidade, penso que será importante olhar para a floresta como uma oportunidade e como uma forma de criação de riqueza, de fixação de pessoas. Hoje falamos tanto na sobrecarga dos centros urbanos, podemos olhar para o interior como uma oportunidade e não como... Aliás, olhar para a floresta não como um passivo ecológico, mas como um capital disponível para ser. E uma oportunidade também de investimento, e para isso foi preciso dar voz aos produtores industriais, como foi agora preciso também dar-lhe voz com um microfone novo, e peço desculpa por este percalço técnico. Agora sim, Paula, a Bel, mais uma vez sublinho, não confundir com o outro grupo Bel que existe em Portugal, atua na alimentação saudável e sustentável, e em concreto no setor dos laticínios. Faço-lhe uma pergunta semelhante àquela que fiz à Rita. Na vossa atividade, no que é que se traduz na prática o compromisso com a sustentabilidade? Olá, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Como diz, a Bel Portugal é uma empresa de laticínios, fazemos parte de um grupo multinacional francês, mas em Portugal temos as duas maiores marcas de queijo, o queijo Limiano e o queijo Terra Nostra. Entramos em milhares... Nunca até já ajudou a aprovar um orçamento e tudo? Exatamente, isso já foi há muito tempo. O nosso compromisso com a sustentabilidade vem desde há muito tempo, vem há mais de 20 anos, com a assinatura do Pacto Comum das Nações Unidas, mas em Portugal eu diria que nós sempre olhamos para os nossos parceiros e para a agricultura, para os nossos produtores de leite, como uma extensão da família Bel. E se pensarmos que hoje em dia o programa Leite de Facas Felizes faz 10 anos e é um programa de sustentabilidade que quando nasceu há 10 anos atrás não se falava desta palavra, nós dizíamos que era um programa para fazer o bem bem feito. E é um programa de parceria com os nossos produtores de leite, em que o que quisemos foi ultrapassar um problema que havia com o fim das cotas leiteiras, em que sabíamos que o nosso país ia ser inundado com produto a preços muito competitivos vindo da Europa, como a Holanda e a Polónia, e tínhamos de criar valor aos Açores, no fundo aos nossos laticínios, e valorizá-los junto do consumidor. Todo o trabalho que fizemos com os produtores de leite, mas também com os temas de bem-estar animal e todo o ecossistema dos Açores foi no sentido de criar valor e prepará-los para o futuro. A título de exemplo, não havia certificações de bem-estar animal. Falámos com a Universidade de Veterinária e com eles fizemos um protocolo em que os produtores seguiam os critérios para certificar se o que estavam a fazer era correto. E, acima de tudo, baseámos-nos no tema da natureza e no facto de termos pastagem, que é a nossa maior diferenciação. Os Açores é o único local do mundo, a par da Nova Zelândia, onde se consegue fazer 365 dias de pastagem, onde as vacas vivem livres, comem erva fresca todos os dias do ano, e isso é de louvar e de continuar a criar valor para todos. E já agora pergunto, e daqui a pouco vou fazer a mesma pergunta à Rita, no que é que isso se reflete em termos de negócio? Ou seja, há muitas vezes a ideia de que a sustentabilidade é um custo, mas também há quem defenda que a sustentabilidade é uma oportunidade. E, portanto, no Grupo Bel, como é que se olha para esta dicotomia? Sim, claramente. Eu diria que não há resultados logo de curto prazo, que é preciso ser resiliente, mas a longo prazo o que se vê, por exemplo, a nível da marca Terra Nostra, é que a marca Terra Nostra é uma marca hoje em dia de reputação de excelência, é a marca que é a marca de queijo mais consumida dos lares portugueses. E esse, no fundo, é um trabalho que foi feito desde há 10 anos, onde se criou todo este tema deste programa de sustentabilidade que cria valor para todos.
Obviamente que não somos só Terra Nostra, somos também Limiano. Em Limiano estamos a começar um programa também de sustentabilidade com os nossos produtores de leite, e o caminho é esse, o caminho é olhar para o futuro e perceber que a criação de valor não se faz de um dia para o outro, mas é com resiliência. Humberto, já há pouco falámos do contexto geopolítico que estamos a viver. Eu gostava de insistir um bocadinho nesse tema e perguntar-lhe como é que a Comissão Europeia deve responder às políticas norte-americanas, em que ficou famosa já uma frase que é o drill, baby drill, ou seja, tudo parece indicar que a sustentabilidade não é uma prioridade da administração norte-americana, tudo parece indicar que existe pelo menos uma certa desvalorização do impacto da atividade humana no planeta e, portanto, o que é que a Comissão Europeia pode e deve e vai fazer em relação a isto? Ouvi recentemente alguém dizer que a natureza não se preocupa com factos alternativos. O Paul Polman referiu-se também, não se preocupa com quem está na Casa Branca, e num certo sentido acho que não nos devemos preocupar muito com o que se passa na Casa Branca, no sentido em que há um aspecto disruptivo. Se a tentação for, bom, vamos imitar o que lá está a acontecer, não estaríamos a perder uma grande oportunidade, que é quando há, enfim, uma crise, aparece uma oportunidade. E parece-me neste sentido, se é verdade que as empresas, nomeadamente as que vão vingar, são aquelas que conseguirem ter em conta os seus riscos, impactos e dependências e transformar em oportunidade, passar para um rumo regenerativo, se neste momento não é o que a administração americana está a fazer, não deixa de ser o que muita empresa americana está a fazer à mesma, ou inclusive na China, etc. Portanto, basicamente, acho que não temos que pensar que há algo a mudar radicalmente, porque, entretanto, temos 4 anos de potencial caos a vir do outro lado. Devemos ser nós, até na nossa, digamos, a União Europeia tem uma certa fama, primeiro é um mercado ainda relevante, mas também tem uma certa fama de ser reguladora, sim, mas também uma boa reguladora. Nós sabemos, em geral, o que fazemos e acabamos por... Há quem diga que é excessivamente regulador. É verdade, e também estamos de acordo que poderá sê-lo, e esse daí a agenda simplificadora, mas em todo o caso nós temos políticas baseadas na ciência, não apenas porque alguém lhe ocorreu naquele dia anunciar qualquer coisa, e temos uns processos de elaboração das propostas e tomada de decisão no contexto europeu, longos, sim senhor, precisamos de muito consenso, mas realmente tem alguma fiabilidade. E creio que para as empresas hoje em dia também faz muita falta teres uma certa noção de qual é o caminho. E se posso só dar uma chega em relação a estes aspectos que vamos falar de floresta e agricultura, um sumário que faço muitas vezes dos anos que vou observando ambiente, muitos dos problemas que temos hoje em dia de degradação da biosfera é porque simplificamos demasiado os ecossistemas. Já vemos de produção, fertilizante, input, corte raso, esterilização do solo, se fizer falta. Isso perde-se toda a eficiência que um ecossistema completo tem, nomeadamente também de circularidade. E é nesse sentido que eu creio, quer para a floresta, no sentido em que, em vez de ter uma plantação industrial de monocultura, que é a corte raso ao fim de uns anos, tiver diversidade de espécies, diversidade de idades, isso dá logo uma resiliência contra fogos, nomeadamente, que não existiria de outra maneira. E na agricultura o mesmo se passa. Se conseguimos ter conjuntamente árvores, colheitas ou culturas e animais, que foi o contrário do que evoluiu a agricultura, isso vai num sentido regenerativo. Portanto, basicamente, creio que o nosso caminho na União Europeia é continuar uma abordagem em que se vai num caminho regenerativo, dar mais do que se põe, e que procuramos formas de pagar o custo dessa transição através de incentivos. Um bom exemplo no carbono são os créditos de carbono, e um outro que iremos desenvolver serão créditos de biodiversidade, uma boa relação com os créditos de carbono. E, portanto, não vamos ver cortes a programas de incentivos, à lógica ESG. Tudo isso é uma lógica para manter. Vamos lá ver, para ser muito direto, não tenho dúvidas que parte dos agentes políticos vê na agenda de better regulation ou simplificação uma agenda de desregulamentação. Mas esse não é o mantra nem o objetivo da Comissão Europeia. Queremos simplificar, mantendo a ambição, porque ela é necessária. Há riscos no processo, pode haver. Se a simplificação for excessiva, podemos chegar a um ponto, bom, mas aqui estamos a dar uma mensagem. Eu acho que há um risco de, enfim, simplificar mal, esse é um risco. O outro é um risco de percepção. Isto agora já não é ambiente, é só competitividade.
essa é uma visão muito tacanha do que a verdadeira competitividade quer dizer. Rita, regresso a si. Eu há pouco perguntava à Paula se para o Grupo Bell a sustentabilidade é um custo ou uma oportunidade. A mesma pergunta para si. Eu adivinho qual é a resposta. Obviamente que lá está, esse compromisso com uma visão de longo prazo é aquilo que também gera confiança. E obviamente as empresas, e sobretudo quando estão num passo de crescimento económico mais acelerado, às vezes esquecem-se um pouco dessa visão de longo prazo. E aquilo que sempre fomos perpetuando na nossa cultura. Eu recordo no livro do Paul, do Net Positive, ele diz: a cultura são valores em movimento. E, de facto, é aquilo que nós vamos semeando e é aquilo que vamos lançando à terra e que vamos recolhendo. E, obviamente, quando temos esse compromisso e essa cultura de sustentabilidade, também vamos colhendo um pouco esses frutos. E a Delta, e neste caso o grupo como um todo, foi sempre tendo esta preocupação com a sustentabilidade, nomeadamente com as suas comunidades no interior do país. Foi a primeira empresa, neste caso a Nova Delta, a receber o certificado, a certificação de responsabilidade social nos anos 90, mas depois não queremos ficar por aí. E esse compromisso tem benefícios a longo prazo, nomeadamente o tema da confiança. Somos marca de confiança há muitos anos, os nossos clientes também dão-nos essa confiança e obviamente que se calhar não somos a marca mais barata e se calhar também não temos que ser a marca mais barata, porque a sustentabilidade também tem um custo, não é? Dar-lhe aqui um exemplo rápido, até no meu chapéu ligado aos vinhos, com um cliente meu da Dinamarca, na altura começámos a trabalhar e ele queria eventualmente produtores sustentáveis e dentro do Alentejo. E lembro na altura da fase da negociação, estávamos a fechar o preço e ele dizia: tens que fechar mais. Eu, olha, peço desculpa, eu não consigo ir abaixo, porque há todo um conjunto de custos para trás que eu tenho que pagar, e nomeadamente o custo social às pessoas. Esse é um ponto. E obviamente a questão ligada à natureza. Por isso, se houver esse compromisso, e nós também queremos ter clientes que tenham o mesmo tipo de preocupações que nós temos. E tem E sido... sente essa preocupação do lado dos clientes? De alguns, sim. Obviamente que está a mudar, e particularmente do consumidor. O consumidor está, e estou a falar do B2C, não é? Mas o B2B também. Acho que há essas preocupações, nem que seja porque há uma pressão em toda a cadeia. E isso é bom. Isso é bom porque eu acho que há uns anos atrás, quer dizer, não tínhamos tanto esta consciência do que é que... estou a falar de uma forma global, destes impactos, e porque está a ser de forma exponencial. Estamos a ver esses impactos a acontecer. E por isso mesmo não podemos continuar a fazer as coisas da mesma forma. Ou então temos que voltar um bocado atrás. Uma vez conheci um produtor nos Estados Unidos que dizia, aquele era produtor, um agricultor, e ele dizia: "We are so far behind that we are ahead." Nós estamos tão atrás que estamos mais à frente. E se calhar é isso, por um lado, que temos que ir às práticas, e nomeadamente, por exemplo, no caso da adega maior, estamos... Toda a nossa área em conversão para modo de produção biológico, regenerativo, com a introdução do pastoreio, mas, por outro lado, usamos a tecnologia. Ou seja, já não podemos ficar só no que é o passado, mas podemos introduzir a tecnologia para monitorizar os solos, para reduzir a nossa pegada hídrica, para poder, obviamente, conseguir, através de perceber até o que é o aumento da biodiversidade, onde é que estão as nossas falhas, e aumentar a resiliência. Porque este também é um tema. Agora temos tido muita chuva, mas há 2 anos atrás estávamos, ou nem tanto, em seca. E este é um tema porque essa visão de longo prazo é regenerar os solos e, obviamente, solos mais resilientes também vamos obviamente, ter plantas mais resilientes. Agora, há limites. E é isso que eu às vezes tento explicar às pessoas de uma forma simples, que... e este é um trabalho, por exemplo, no Alentejo, que fazemos em conjunto com o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, e é um programa que eu falo sempre muito, porque está muito bem desenhado. É um programa colaborativo em que definimos metas, em que há uma partilha do que são as boas práticas.
E há uma espécie de inveja positiva, dessa ambição positiva de querer ser melhor que o outro no bom sentido. E se todos, nesta área da sustentabilidade, formos aprendendo com alguém que já está um bocadinho mais à frente, há uma ambição de podermos crescer, fazer mais. Hoje posso lhe dizer que no caso da Adega Maura, não só a questão da conversão para modo de produção biológico, notamos que há diferença na nossa produção. Às vezes perguntam-me, mas é a redução. Há este preconceito, há esta ideia que está, esta história, esta narrativa que a agricultura regenerativa, a produção é menor. Mas temos que ter a visão uma vez mais de longo prazo, porque há anos que se calhar são melhores, mas depois há anos de seca. O que tenho vindo a assistir nos últimos anos é uma enorme instabilidade, E volatilidade. volatilidade nestes padrões climáticos, porque de repente temos agora um março super chuvoso, que não é normal, que é a altura da floração, por exemplo, na nossa vinha, mas depois podemos ter períodos de seca extremo, podemos ter calores extremos no verão e estragar tudo aquilo que é um trabalho de um ano. Por isso, o nosso compromisso tem que ser um compromisso de longo prazo. Mesma coisa aplicada, neste caso, no óbito do café, aí as cadeias de valor estão mais longe, mas estamos a fazer trabalho, quer também nos Açores, com pequenos produtores, mas aí é uma escala pequena, mas também fazemos parte, por exemplo, do International Coffee Partners, que é uma associação em que ajuda pequenos produtores não só a trabalhar questões de alterações climáticas, de agricultura regenerativa, questões de género, e aí também, uma vez mais, em parceria com outras empresas, outros concorrentes europeus, empresas familiares, mas que colaboramos para um propósito comum e que acreditamos. Nuno, há motivos para recear que o contexto geopolítico que estamos a viver possa ter impactos negativos no setor, e não me estou a referir apenas às tarifas, mas a efeitos indiretos, como, por exemplo, um potencial desvio de financiamento destas áreas de setores mais sustentáveis para outras. Devemos recear esse impacto? A minha resposta é, honestamente, não. Há um caminho que se iniciou e não é travável sequer. E bem. Ou seja, puxando aqui um bocadinho a cassete atrás, eu vi um pouco o que disse a Rita, eu estava aqui constantemente a concordar, porque quando nós olhamos para o território de uma forma sustentável, e como nós o fazemos com a área florestal, entender que não podemos não resumir este território a um custo, mas sim a uma grande oportunidade, é o principal fator, a principal motivação que nos leva a progredir e a investir cada vez mais na sustentabilidade. Depois, percebemos uma coisa ao longo do tempo. As pessoas estão mesmo no centro da atividade. As pessoas fazem parte dessa, e elas sentem muito isso. A nossa realidade de 600 acionistas, mais de 6.000 produtores que compõem o Património Floresta, tem-nos dado este grande alento para continuar. De outra forma seria difícil. Dar exemplo do nosso projeto de Madronhal. Esse projeto em si fez com que nós entendêssemos e encarássemos a preservação do capital natural de uma forma muito, muito objetiva e resiliente. Quer explicar de forma muito sintética do que é que se trata nesse projeto? O projeto de Madronhal, basicamente, e não me estendendo muito, tem a ver com o entendimento que tivemos da plantação de Madronhal ser um apoio à criação e desenvolvimento da biodiversidade. Ou seja, nós fomos entendendo, e o nosso grupo de engenheiros florestais, que faz um acompanhamento muito direto deste tipo de projetos, entre outros. Mas o entendimento da Unimadeiras foi: deixamos de produzir naquele espaço para que aquele espaço de biodiversidade se mantivesse e tivesse espaço para crescer. E não ser utilizado, explorado na plantação de madeira. E depois há uma outra coisa que eu gostava de dizer aqui que me parece importante e que nem sempre tem uma discussão própria. Nós temos que defender aquilo que são as florestas de produção das florestas de conservação. A Unimadeiras tem um cuidado, um olhar muito clínico para aquilo que são as florestas de conservação, porque entendemos que elas são fundamentais para a preservação da biodiversidade. Por outro lado, olhamos para as florestas de produção, e essas sim são capital de negócio, de empreendedorismo, e que nos permitem olhar para o setor como um setor de investimento e de capacidade de crescimento. E mais uma outra coisa que eu gostava de alertar, ou de falar, de referir aqui, tem a ver com este setor evoluiu muito nos últimos anos e é importante perceber que ele tem que se tornar um pouco mais sexy. Hoje, trabalhar na floresta
às vezes é trabalhar numa poltrona cheia de equipamentos tecnológicos e com um cuidado e uma calma e uma certeza que se está a fazer bem. Ou seja, já não é uma realidade rude e muitas vezes passa por aqui. Nós temos esse capital. Portugal é resiliente. Falamos em resiliência. A resiliência faz parte do nosso processo. Uma das coisas, e para terminar, não vou alongar mais, uma das coisas que mais me custou a mim entender nesta empresa, era que quando diziam a floresta cresce de forma lenta, as coisas não podem ser feitas à pressa. E é verdade, esta resiliência ajudou-nos a entender que a resiliência é parte do processo, no processo de transição. Paula, eu sou obrigado a fazer uma maldade, que é pedir-lhe uma resposta agora em 30 segundos. Ouvimos a Rita, ouvimos também o nosso keynote speaker falar no conceito de agricultura regenerativa. O que lhe pergunto é se estamos a falar de um mito ou de uma realidade. É claramente uma realidade. A agricultura regenerativa é o que nós já estamos a fazer nos Açores com os nossos produtores de leite há 2 anos. São 5 pioneiros. O primeiro que tivemos de fazer foi desmistificar a palavra, porque a agricultura regenerativa parece um palavrão. Portanto, o que lhe dissemos é a agricultura do tempo dos nossos avós, mas feito com técnicas de hoje em dia e com a inovação. E desta forma, regenerando os solos, para eles também acaba por ser uma vantagem em termos de custo e no fundo, mais E, portanto, mais se calhar até riqueza. pode ser um exemplo da tal coincidência entre sustentabilidade e retorno do investimento. Exatamente, exatamente. Portanto, no fundo é olhar para os dias de hoje, ver que investimentos é que podemos fazer com base de sustentabilidade e que são resilientes para o futuro e continuar este caminho que é de todos. Paula, Rita, Nuno e Humberto, obrigado. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado. Muito obrigada.